Oi, boa tarde. Meu nome é Clélia, eu sou a filha do falecido Garcês. O Garcês nasceu dia 18/7/29. Quando ele veio a óbito, ele estava com 87 anos. O nome dele mesmo verdadeiro é Benedito da Silva. O nome da minha mãe é Benedita Antunes Vitor da Silva. Ele teve 3 filhos, só tem 2 vivos e um é falecido. Começou a jogar em um time, do time que ele começou a jogar, só deixava ele só no banco de reserva. Não, só no banco de reserva. E dele estar nesse banco de reserva, eu nunca colocava ele para jogar. Daí de nervoso ele saiu desse time, foi para outro time e deixava ele no banco de reserva também. Daí um dia um rapaz se machucou, daí colocaram ele e tinha uma falta para bater. E nessa falta que ele colocaram ele para bater, ele pediu para tirar a barreira, só que a barreira não quis sair. Daí o goleiro pediu para tirar a barreira para deixar só ele com o goleiro. Daí ele preparou a bola certinho, ele falou assim, eu vou dar uma bicuda. Eu quero ver se o goleiro catar essa bola. No que ele deu a bicuda, tinha um barranco lá na frente, ele deu aquela bicuda, passou pelo goleiro, entrou no barranco, 4 metros para dentro do barranco essa bola. Daí a turma brava, porque ele só tinha aquela bola, teve que vir uma máquina cavocar para arrancar essa bola. É isso daí que ele contava para nós, lá no bar do Calói. Ele contava pessoalmente? Pessoalmente ele contava para nós. Eu trabalhava na vidraçaria ali do seu Humberto e ele vendia mandioca, bananas, e eu tive a curiosidade de conversar com ele e ali eu conheci ele. Foi ali, na praça mesmo, em 1985. Essa figura emblemática, muito sorridente, muito alegre, um verdadeiro caboclo de Araçoiaba da Serra. Sobre história, ele contava bastante história aqui em casa. A mesma história que ele contava aí na rua, que a turma perguntava, ele gostava de contar para mim. Aí eu sentava com uma cadeira com ele no quintal e ficava escutando. Ele também dizia que tínhamos um submarino no lago. Essa parte aqui, então, ele foi trabalhar, veio a chuva, mas no meio da chuva veio um raio também, né? Mas só que o Garcês estava falando que estava cortando lenha e estava com o machado na mão e tudo, né? Aí ele estava falando que ele é muito rápido. Ele era daquele jeito dele, não se sério e tudo, parece que não era rápido, mas ele era rápido, ele falou. Porque aí quando de repente deu aquela chuva, aquela tempestade e veio um raio, e ele pegou o machado dele, de repente, né? Pegou o machado e rebateu o raio com o machado e o raio não atingiu o Garcês. E nada aconteceu com o Garcês. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser muito rápido, né? Porque até eu falei, mas Garcês, você foi rápido mesmo? Não, eu falei, eu fui rápido mesmo, porque deu um raio. Quando percebi que começou o clarão, eu peguei o machado e rebati o raio foi para outro canto, mas eu escapei, né? E aí... A ideia do projeto, ele surgiu por causa da importância mesmo, que eu acredito que tenha, da memória material e da história oral para a história das cidades, né? Então, por muito tempo, a figura do Garcês e a presença dele na minha vida ficou escondida no canto da mente, mas em algum momento eu percebi que seria muito importante contar essa história, por ele já não estar mais entre a gente, não estar mais por aí contando, mas por ele ainda ser uma figura viva na memória da cidade. E existe uma importância muito grande, né, dessas figuras, assim, ainda mais hoje em dia, em que a nossa atenção está sendo disputada, né, por todas as telas e todas as tecnologias. O Garcês era uma referência analógica de contar histórias e de se reconhecer como cidadão araçoiabano. Por isso que eu decidi que seria um bom tema para um projeto cultural. Então, sem passado, eu acho que não existe presente, né? Você precisa saber
Nem todo mundo tá afim, mas você precisa saber o que veio antes de você para você estar nesse mundo agora, né? Eu sempre costumo falar assim que antes das calculadoras eletrônicas, nós, no meu caso, a galera da minha idade, a gente fez raiz quadrada com lápis e borracha, entendeu? Para chegar num resultado, para hoje a outra geração vir apertar um botão e ter o resultado. Entendeu? Então, é importante saber o passado. No caso dessa cidade aqui, eu acho que é importante as histórias que aconteceram no passado, né? Como as do Monge, do Garcês, do seu Humbertinho. E foi a primeira edição dela. E a gente encontrou ele realmente aqui. Na página 65 tem 2 causos que o Garcês aparece, essa foto dele. E é engraçado que a gente olhando a foto, a gente lembra melhor do jeitinho dele, do jeito que ele contava, porque dá a impressão, contando, falando sobre ele, como ele contava, exagerava, parecia que ele era assim, falava com muita pompa, ou queria muito aparecer. Não, ele era uma humildade em pessoa, e quando ele contava os seus causos, as suas histórias, ele dava um sorrisinho maroto assim no final. Então, muito humilde, muito com jeitinho, ele sabia que estava contando, ele sabia que estava inventando uma história para agradar o público aí. Pescaria, e o pessoal começou a abordar ele. Oi, Garcês, pegou bastante peixe. Eles falaram, peguei um peixe desse tamanho aqui. Ah, duvido, Garcês. Não era desse tamanho. Ah, era desse tamanho, vai. Ah, não era, Garcês. Era desse tamanho. O pessoal, vamos amarrar a mão do Garcês então, vamos ver. Que tamanho que era o peixe, Garcês? Olha, o tamanho eu não lembro, eu sei que o olho era desse tamanho. O Garcês é uma figura folclórica da cidade, né? Ele gostava de contar causos. E na grande maioria dos causos era mentira, né? E é muito engraçado de ele contar. Cortando lenha, começou a chover aí, muitos raios. Todo mundo correu para dentro da casa esconder, ele ficou com o machado rebatendo os raios. Tudo que vinha, ele rebatia. E segundo ele, foram vários raios também. Segundo ele, não podia dar risada, porque ele ficava bravo. A gente fica na dúvida se era real ou não era. E todo dia ele estava contando essas histórias para todo mundo. Ele não dava uma risada. Poder colaborar com a arte, mesclar a minha arte, a do Pérsia e a do Alexandre, 2 artistas fantásticos que moram aqui na cidade. Não tenho nem o que falar muito deles, são excelentes artistas. E ainda mais se tratando dessa figura, né, que é o Garcês, fazer uma homenagem para ele num muro, retratar isso vai ser está sendo bem legal, né, porque a gente já começou a trabalhar nisso, então aí o resultado só no final do projeto aí que vai ter. Fechou? A principal característica do realismo é o pintor se aproximar ao máximo assim, da realidade, né? Então é o olhar, é a busca por detalhes, essa transição entre escuro e claro, luz e sombra, proporção, textura. Além de ser muito técnico, assim, exige muito de sua paciência e dedicação. É um fator muito importante também, né? Era um homem simples, né? Ele devia ter uns 80 anos quando ele faleceu, mais ou menos, não tenho certeza. Ele vendia mandioca, um carrinho de mão. E aonde ele parava, o pessoal juntava ali para ver ele falar alguma história dele. Eu acredito que esse documentário ele possa trazer coisas da oralidade, memória que só está na oralidade das pessoas, né? Registrar essa oralidade pode ser um acesso mais contemporâneo para as pessoas até mais jovens que não conheceram, por exemplo, o Garcês, e essas histórias possam ficar registradas de certa forma, não a partir do registro dele contando as histórias,
mas o que as pessoas lembram dessas histórias que foram contadas, né? É claro que isso traz também toda uma transformação de interpretação das pessoas, de como elas receberam, como elas reagiram. A gente vai descobrir um Garcês a partir das pessoas. Acho que isso pode ser uma forma interessante de interpretar uma figura bastante histórica para a cidade. Assim. Ele fez parte dessa história, ele está dentro de um contexto de memória. Ele é um patrimônio material também dessa cidade, né? Então acho que vai trazer alguma coisa que a gente... Um novo Garcês, talvez, um Garcês, uma interpretação, um Garcês interpretado. Uma figura criada agora, né? Tem uma história, acabei de lembrar agora do Garcês. O Pelé, nas Três Corações, quando ele foi para Bauru, de mudança, eles pararam aqui na Sorocaba e o menino queria jogar bola, o Garcês falou assim, eu vou ensinar para você jogar bola. E meu filho virou o melhor jogador do mundo. Então você vê que o Garcês foi grande. E do mesmo jeito, todos esses 40 anos, 40 não, porque ele morreu, os 33, 34 anos que eu conheci ele, sempre no carrinho, ou era mandioca, ou era banana, do mesmo jeitinho, ia pra cá, de vez em quando se encontrava ele, pô, daqui a pouco o carrinho vazio, no outro dia tava cheio de novo, sempre do mesmo jeito, eu nunca vi ele diferente. Parava ali, na banca de jornal, que era do Donizete, descia, não mexia com ninguém, ele oferecia as bananas dele, o pessoal de fora parava o carro para comprar dele. Era mais caro do que na quitanda, mas comprava dele. Porque ele falava, minhas bananas não é igual, não é banana, é banana... o pessoal gostava dele. O pessoal gostava dele, então nunca vi ele beber nada de bebida alcoólica em bar nenhum, nunca vi ele... Então, uma pessoa boa. Nada de álcool. Ele falou, não, eu não gosto de álcool, mas adoro um cafezinho com leite, um suquinho, isso eu gosto. Ele fez assim, o gesto assim, um cafezinho com leite, um suquinho, ele gostava. Muito humilde, falava muito baixinho, falava assim, manso, mas as histórias que ele contava eram sempre histórias mirabolantes. Tudo muito grandioso. E quando ele inventava, era um pouquinho na história dele, era sempre exagerado. Então nós ficamos com um jargão aqui na cidade. Então alguém mente muito assim, menos Garcês. Todo mundo ficou com essa expressão por causa dele que contava as histórias. Então, a gente ficou amigo mesmo desde 2004, quando a cultura ainda era ali onde é a polícia militar hoje. E ali naquela rua tinha uma feira, né? Uma feira livre. E eu conheci o Garcês nesses dias de feira, assim, a gente conversava um pouco. E lá mais pro final a gente acabou, ano 2005, a gente fez um filme com ele chamado Véspera, do Juca Mencassi. Ele fazia a abertura, era o Garcês no cachimbo. Depois a gente fez um filme com a Fabiana Gringuello, que era sobre o Garcês mesmo, a gente apresentou na Oficina Grande Otelo. E agora a gente está fazendo esse documentário, né, sobre ele. Mas ele era sempre exagerado. E a gente ouvia, comprava a foto dele, ele sempre dava uma a mais, um pedacinho a mais, era um preço um quilograma muito justo. Ele fazia sempre assim, generosidade, me parecia desse formato. E gostava, então sempre tinha gente rodando de volta o carrinho para ouvir as histórias que ele tinha para contar. Procurar uns ícones, né, que tem na cidade. E gosto muito da história do Garcês, que ele era, na verdade, o contador de histórias de ficção. Não um mentiroso, né? Mas porque todo escritor, ele é um escritor de história oral, né? No caso. Essas histórias que ele falava mirabolantes eram de acordo com a imaginação dele, muito grande, contos de ficção, que o povo guardou justamente essas histórias dele, né? Uma pessoa boa. Então vocês estão de parabéns, fico contente por ser araçoiabano e vou sempre lembrar dele. Vamos? É isso aí?
casa? Ah, é uma pessoa maravilhosa. Ele foi vô, foi pai, me ajudou muito, né? Ajudou muito eu com meus filhos. Ele é uma pessoa que não tenho nem palavras para falar, uma pessoa maravilhosa mesmo. Quantos anos o senhor mora aqui em Araçoiaba? Eu vim com 18 anos aqui, agora estou com 86 e estou morando aqui mesmo, né? O senhor então é mais araçoiabano que sorocabano? Mas história do Raimundo Machado, que eu rebati com o Machado, eu não viu isso, né? E a história do gol lá, futebol aqui, né? Nesse campo. Eu chutei uma bola e o goleiro não foi com bola. Chutei 3 quartos de campo. Nossa.